Olá, tudo bem? Boa tarde. Iniciando aqui pela Módulo FM, mais uma edição aqui do Módulo Saúde, que fica dentro aqui do jornal da Rádio Módulo FM. E é claro, você acompanhando aqui através das redes sociais da Rádio Módulo FM, ao vivo no Facebook e também no YouTube. E é claro, no seu radinho tradicional Módulo FM 96,1. A minha convidada, que já é de casa aqui da Módulo FM, que é a doutora Milena Fonseca, pneumologista e também nutóloga, que vai participar conosco aqui nesta edição. Doutora, bem-vinda novamente aqui, né? Como eu já destaquei aqui, já é de casa aqui da Rádio Módulo FM. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Jane, boa tarde a todos. Agradeço muito mais uma vez pelo convite para poder conversar um pouquinho hoje com vocês. Vamos destacar aí doenças respiratórias no verão, é isso? É isso. Todo mundo pensa que é mais no inverno. Realmente, inverno tem bastante, mas no verão, olha lá, hein, tem muita infecção e muita doença respiratória também. E quais são os principais desencadeadores, né, de crises e doenças respiratórias durante o verão, doutora? Bom, primeiramente, no verão, nós estamos mais em mudanças bruscas de temperatura, ar-condicionado, está no ambiente aberto, vai para o ambiente fechado. Essas oscilações climáticas são algumas das causas aí que levam a crises e doenças respiratórias. Outra questão, poluição ambiental. A temperatura, principalmente em grandes centros, aí, leva a alterações nas partículas e pode aumentar a poluição ambiental essa época do ano. Existem também os alérgenos, pólen e outros que levam a crises nessa época. O mofo também chove muito, muita umidade. E vírus, como em todas as épocas do ano, no verão também os vírus respiratórios não deixam de circular, como, por exemplo, o rinovírus e outros também, que levam aí às infecções. Doutora Milena, como o ouvinte, como eu, né, também, posso me proteger para evitar crises de asma durante a temperatura, né, esse período de verão, a temporada de verão? Uhum. Bom, primeiramente, para quem tem asma, fazendo um adendo aí que o asmático muitas vezes também é alérgico, primeira coisa a ser evitada, assim, é impossível todo mundo evitar isso, mas assim, evitar mudanças bruscas de temperatura, minimizar isso. Então, assim, entra no ar-condicionado lá 15 graus, sai 40 graus. Então, assim, tentar evitar essas oscilações bruscas de temperatura, fazer com que em casa e no trabalho o ar-condicionado esteja higienizado. Ar-condicionado, ventilador também, que às vezes propaga poeira, está sempre bem higienizado para evitar essas crises, né, ao longo do verão. Hidratação, se você é alérgico, tomar a medicação correta, não deixar de usar o medicamento. Para quem tem asma, não deixar de usar os inalatórios. Então, tudo aí para evitar a crise. Então, é prevenir, né, a crise e o tratamento vai te ajudar a manter a sua doença controlada. Então, a pergunta aqui, de leigo aqui mesmo. A diferença entre a asma e o bronquite? Bom, a asma é uma doença crônica. Então, o asmático, ele tem uma inflamação crônica na via aérea, tá? Que ocorre aí, tem vários fatores, inclusive os fatores genéticos. É uma doença crônica. A bronquite, tá? Existem alguns tipos, mas em geral, a bronquite ela é mais pontual. Por exemplo, a pessoa tem um episódio gripal ou um episódio infeccioso qualquer, pode ser de via aérea superior mesmo. E aí ela desenvolve ali, naquela crise, né, naquela infecção, uma bronquite, que é uma inflamação brônquica também. Mas ela pode ser mais pontual. É diferente da asma, que é crônica e também cursa com sintomas mais crônicos. Doutora Milena, existe alguma diferença no tratamento, né, da asma durante o verão em comparação, né, com as outras épocas do ano? Bom, não. O tratamento é o mesmo. O que eu gosto de comentar é que esses cuidados que eu falei sobre mudança brusca de temperatura, manter uma boa hidratação, tanto tomar água como manter a hidratação do ambiente, né, que esteja umidificado, mas o tratamento da asma, que é baseado nas conhecidas, né, bombinhas, né, que são as medicações inalatórias, ele não muda. Tá? Ele vai acontecer da mesma forma. A pessoa que usa medicação contínua deve continuar usando, não deve parar. Esquentou, né? Não tá frio, vou parar o remédio. De forma alguma. Então, se você tem asma, deve continuar com medicação da mesma forma que no inverno. A pergunta que eu também tenho aqui em mente, vou te fazer aqui, acho que é a pergunta de vários ouvintes aqui, né? Através da Módulo FM. A imunidade ajuda a evitar doenças respiratórias nessa época do ano? Ou não tem nada a ver, doutora?
Assim, evitar não vai, porque se a pessoa tem contato com aquele vírus, ela vai ter contato de qualquer forma, independente da imunidade dela. Se ela é alérgica, ela vai ter contato com o mofo, ela também vai ter o mesmo contato. Então, a imunidade, ela não vai favorecer o contato. A pessoa vai ter o contato independente disso. Mas o que ela favorece? Por exemplo, a pessoa teve contato com esse vírus que eu citei, rinovírus, por exemplo. Como o organismo dela vai reagir a essa infecção, aí sim, a imunidade vai participar muito. Por quê? O contato com o vírus é inerente, vai ocorrer. Mas a forma que o organismo dessa pessoa vai reagir vai depender da imunidade, sim. Se ela estiver com uma boa imunidade, o corpo tende a combater essa infecção de forma mais adequada do que a pessoa que não está com a imunidade, vamos dizer assim, tão boa. E o termo imunidade é muito geral, assim, mas dá pra gente fazer esse paralelo aí. Se a imunidade estiver boa, adequada, ela combate essa infecção de forma mais adequada, né? Teoricamente, ela teria uma infecção não tão agressiva. Não sei se essa pergunta vai de encontro também à sua outra especialidade, que é nutróloga, né? Essa questão aí do corpo, né? Dessa questão da imunidade, né? Tem alguns, não sei, medicamentos que favorecem, que pode aumentar a minha imunidade? Porque eles falam muito que quando você pratica muito esporte, eu não sei se é certo, você pratica muito esporte, a tendência é que o seu corpo, a imunidade baixe um pouco. Eu, como leigo, pensei que se você tivesse uma vida mais ativa no esporte, você estava com a imunidade mais em cima, mais legal. Eu gostaria de, sim, saber se você pratica muito exercício, força muito o organismo, sua imunidade pode baixar um pouco. Então, primeiramente, queria só falar que imunidade é um termo muito amplo. Ele depende de vários fatores, tá? Então, assim, não existe uma medicação que vai aumentar ou melhorar a imunidade. Porque a imunidade depende de vários fatores, tá? Ela é muito... Se a gente for falar em imunidade, nós ficamos o dia todo falando sobre imunidade aqui, porque é algo muito complexo. Agora, assim, exercícios muito extenuantes, o organismo da gente, ele vive em uma homeostase, um equilíbrio. Então, assim, se fizer um exercício extremamente extenuante, né, também não é tão benéfico. Aquele exercício que a pessoa vai à exaustão, isso pode sim alterar mecanismos imunológicos e até favorecer alguns tipos de lesão. O ideal é um exercício equilibrado. Sempre exercício, tá? Exercício é saúde, mas não de forma extenuante, de forma que a pessoa tolere bem e que o organismo consiga se recuperar depois do esforço. E sempre alimentando e suplementando. No pré e no pós-treino, que é importante para essa recuperação do organismo. A minha dúvida era essa questão do organismo, né? Eu vou dar algum exemplo aqui, né? Tipo assim, eu faço uma musculação, gosto de correr, né? Corro, faço trilha, bike, depois você faz um crossfit. Então eu penso que isso também você vai sobrecarregando um pouco o seu corpo, no seu organismo, né? Não, mas desde que seja dividido de forma adequada, um dia você faz a musculação, se recupera, alimenta bem, descansa, porque o sono faz parte dessa recuperação, e no outro dia faz outra atividade, não vejo problema, desde que esteja bem correta essa questão da suplementação e da alimentação, tá? Para a sua atividade física não levar a essa exaustão aí. Tudo é equilíbrio, esse equilíbrio aí entre... não fazer exercício é péssimo. Fazer demais, né? Então, ter esse equilíbrio aí é a melhor chave para um bom funcionamento do corpo. Milena, existem medidas preventivas específicas para as pessoas com asma, né? Voltando a essa questão, que desejam aproveitar atividades ao ar livre durante o período de verão? Olha, existem. A primeira coisa é usar a medicação. Falando do asmático, usar a medicação correta, não deixar de usar o seu remédio. Segunda questão, água, hidratação, assim, mais essa época do ano, muito calor, tem que hidratar. Esqueceu, coloca no despertador, não deixa de hidratar. A pessoa que é alérgica, ambiente assim, que não tem como a gente saber, mas com muito alérgeno, pólen, outros... Ou a pessoa evitar ou tomar o remédio de hábito. Por exemplo, a pessoa tem alergia, ela está em crise, ela está tomando remédio. Ou se ela não tiver em crise, usar o remédio para asma que ela já usa. Hidratação, alimentação adequada, tá? Que faz parte aí, se ele for praticar alguma atividade ao ar livre. Do ponto de vista respiratório, é isso. E do ponto de vista geral... Frisando novamente a hidratação, evitar a exposição. Assim, uma outra questão também, que eu me lembrei aqui, evitar a exposição, principalmente solar, nos horários de pico, que está mais calor, né? Isso pode predispor também
a crise. E até a pessoa não vai conseguir ali meio-dia, né, ficar naquele sol quente nessa época do ano. Doutor, nesse período, quais os sintomas devemos, assim, para a gente passar por ouvinte, devemos observar que podem indicar uma infecção respiratória? Bom, os sintomas de infecção respiratória, em geral, tosse. A pessoa aí começa com quadro de tosse, tá? Falta de febre, chiado no peito, a coriza, né? Aqueles sintomas gripais que também fazem parte. Então, esses são alguns sinais comuns. Agora, falando em sinal de alarme, vamos falar no asmático, né? Que nós estamos falando do asmático. Asmático. Sinal de alarme, falta de ar, que piora, tá? Isso é algo preocupante, então você deve buscar ajuda, não deve ficar passando mal. Tosse com bastante secreção, isso também é um sinal de alarme. Febre alta. Então, esses são alguns sinais que a infecção já está mais grave, né? Então, o ideal como se diz, buscar ajuda ali naquele início para não chegar nesse ponto. Aí a demanda nesse período aumenta? De pacientes, doutora? Olha, depende, isso é muito sazonal. Então, por exemplo, teve uma fase no final do ano que estava circulando alguns vírus, nós não conseguimos determinar quais, né? Porque existem tantos vírus respiratórios, que, sim, aumentou a procura porque estava tendo um pequeno surto, geralmente familiar, às vezes na família mesmo, várias pessoas, vários indivíduos contraem infecção, então acaba, mas varia muito, tá? De mês a mês, de acordo com o local, porque são surtos gripais sazonais, influenza, que é mais no inverno, né? Rinovírus, Covid, então assim, ainda existem casos, né? Então, infecções virais sempre vão ocorrer e elas são sazonais e dependendo do vírus, cada época do ano ele pode ocorrer aí. Claro, o inverno é mais comum ainda que o verão desses vírus. Outra pergunta minha aqui. Essas duas especialidades que a senhora tem, né? Quais as diferenças das duas especialidades, no sentido assim, e que uma pode complementar a outra, doutora? Bom, a pneumologia trabalha com as doenças do aparelho respiratório em geral, né? A nutrologia trabalha aí com várias doenças relacionadas a aspectos nutrológicos, obesidade, baixo peso, desnutrição, hipovitaminose, que é quando a pessoa está com baixa vitamina, anemias, né? Então, tem uma série de doenças que o nutrólogo trabalha. E aí, a interface entre as duas, o que eu percebo? O sono, né? Que eu já trabalhava muito com a parte de apneia do sono, e na nutrologia eu acabo trabalhando muito também, porque a pessoa tem obesidade, predispõe a ter apneia. Asmático, voltando na asma aí. A pessoa que tem asma e é obesa, é mais difícil controlar a doença. Então, emagrecer faz parte do tratamento da pessoa que tem asma, quem é obeso, tá? E os meus pacientes tabagistas, né? Que têm enfisema, que às vezes emagrecem, porque a doença, é o contrário, né? A doença faz perder peso. O enfisema pulmonar, a pessoa tende a perder peso. O aspecto nutrológico de melhorar a alimentação, suplementar, ajuda a pessoa a melhorar. Então, são especialidades diferentes, mas que têm essas interfaces aí, de terem essa tanto para perder peso como para ganhar peso, ajuda no controle de doença respiratória também. Voltando à questão da asma, não sei se eu te perguntei, acho que você, não sei se respondeu, eu quero novamente destacar aqui, nessa sua participação aqui. Para quem tem crise de asma, né, pode praticar exercício? Pode. O asmático, a pessoa que tem asma, ela deve praticar atividade física. Mas qual que é a questão? Primeiro, ela tem que controlar a doença. Então, se a pessoa está com uma asma descontrolada, o que é uma asma descontrolada? A pessoa tem muito sintoma, tem falta de ar, tosse, chia. Ela não deve fazer atividade física até ela controlar a doença. Por quê? Porque se ela vai para uma academia com a doença descontrolada, é até perigoso ela, né, desencadear ali uma crise. Agora, desde que a doença esteja controlada, é necessária atividade física, tá? Então, se o asmático está com a doença controlada, a atividade física faz parte e deve ser realizada, tá? Mas sempre com a doença controlada ali certinho. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar nessa sua participação, especialmente nessa questão da asma? Olha, das doenças respiratórias, né? Sim, nessa época do ano. Eu acho que o que é importante a gente comentar, você que tem asma, que tem a doença respiratória, né, os ouvintes, tomar cuidado sempre nessa época do ano com essas variações climáticas que, né, de ar-condicionado para calor, porque pode desencadear a crise em vocês que têm aí a asma. Hidratar bem, não esquece, faz parte, tá? Hidratação, tanto tomar água como hidratar a via aérea, tá? Pingar soro no nariz ali, porque ajuda. Via aérea não gosta de mudança de temperatura, tá? Alimentar bem. Essa época, assim, às vezes tá muito calor, a
pessoa não quer comer tanto. Gente, hidratar, comer frutas aí que são ricas em água, tá? Ajuda. E não esquecer do seu remédio de manutenção. Porque o que eu percebo? Esquenta o tempo. Aí a pessoa fala, não, a gente tá no verão, tá tranquilo, não tá calor, não tá frio, né? Gente, mas tem que usar o remédio do mesmo jeito, tá? Não pode parar. Porque às vezes a pessoa, não, eu só tenho crise no inverno, vou parar o remédio. Aí, o fato da pessoa parar o remédio desencadeia a crise. Então, não deixe seu tratamento, use o seu remédio de forma correta e tenha um verão tranquilo para viajar, curtir. Quem tá de férias aí, curtir. Acho que o grande recado é esse. Detalhe, eu gosto de dar eu como exemplo. Eu sou uma pessoa que sou muito alérgico, né? Tem, especialmente com essa questão de mofo, né? Você acha que é importante, você falou essa questão não só da hidratação, mas também o sorinho, o soro? É o soro nasal. Aí são 2 vezes, quer dizer, é recomendável à noite, cedo, como que é? Olha, o soro nasal é o soro fisiológico. Sim. Então, é tranquilo de ser utilizado, diferente dos corticoides nasais, não tem corticoide, né? Não, o soro então. não. Assim, eu geralmente oriento antes de dormir, porque às vezes a pessoa dorme com o ar-condicionado ligado, acorda com a via aérea muito ressecada. Então, pingar o soro nasal antes de dormir e a hora que acorda. Acordou, fez higienização do nariz, antes de sair aí para trabalhar e tudo, e na hora de dormir pelo menos. Por quê? Uma via aérea hidratada, uma via aérea, ela tá menos propensa aí a pessoa ter crises de alergias, crises até de asma, tá? Então, essa hidratação da via aérea é interessante também. A crise de alergia, doutora, pode também afetar nessa questão de sinusite? Sim. Ela pode ajudar a desencadear o sinusite? Pode. Por quê? A pessoa está com uma crise ali alérgica. Ela entrou num cômodo cheio de mofo, começou ali a espirrar. Ali vai tendo acúmulo de secreção na via aérea superior, né? Na região dos seios da face, né? Aqui na face tem os seios da face. Então, isso vai favorecendo a pessoa, sim, a poder desenvolver uma sinusite. Então, uma sinusite bacteriana. Que aí vai ser aquele quadro, eu vi, no final do ano estava tendo alguns casos de sinusite, que a pessoa, assim... E é algo complicado, porque aí a pessoa começa a aumentar aquela secreção, aí se torna aquele quadro infeccioso, mal-estar, febre, dor, né, na região dos seios da face, a pessoa fica prostrada, tem que entrar com tratamento. Então, o mecanismo é esse. Então, por isso que é bom por isso que eu tô voltando aqui, por isso que Sim. É bom sempre a questão de lavar, né? Não deixar acumular as vias aéreas, né? Isso, não deixar acumular secreção e também não deixar ressecado, porque via aérea não gosta nem de, assim, ficar ressecada e nem de mudança brusca de temperatura. Tanto as vias aéreas superiores como as vias aéreas inferiores. Muito bem, doutora, quero já aqui agradecer a sua presença mais uma vez conosco aqui na Rádio Módulo FM e, claro, depois a gente vai trazer mais uma vez a sua participação para a gente destacar essa outra sua especialidade, que é nutróloga, né? Tem muitos assuntos, né? Ixi. Com esse tema, né? Com certeza. Agradeço mais uma vez você pelo convite, agradeço a Módulo, aos ouvintes e um prazer estar aqui novamente. Muito bem, recebi aqui nessa edição do Módulo Saúde dessa quinta-feira, a doutora Milena Fonseca. Se de repente você perdeu a entrevista, calma, tá lá no Facebook da Módulo FM e também no YouTube. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Tenham todos um bom almoço, ótima tarde, tchau, tchau.